Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando, em Goiás, 15 horas, 27 graus. Quando eu coloco a introdução antiga com fundo vermelho, nunca é uma boa coisa, né? É mais ou menos um alerta de gatilho. Enfim. A guerra está cada vez mais próxima. Cada vez mais próxima. Parece que o governo russo mandou chamar a embaixadora dos Estados Unidos. 3 minutos. Deu o recado e mandou ela embora. E o recado é que vai ter troco. Que os Estados Unidos foram os responsáveis e que a Rússia vai dar o troco. Então não foi uma chamada para dizer, estamos profundamente decepcionados. Não foi uma chamada para dizer, não façam isso mais, não. Foi uma chamada seca, grossa, para dizer, foram vocês. E vocês vão pagar por isso. E pronto, mandou a mulher embora. Então, diplomaticamente, como eu disse, o presidente Vladimir é formado em direito internacional. Não é um sujeito que vai numa reunião internacional e é obrigado a comer com os garçons porque não sabe o que fazer e ninguém quer chegar perto. O presidente Vladimir é formado em direito internacional. Ele sabe muito bem o que tem que fazer e como fazer. Então, isso que aconteceu hoje não é um sinal bom. Ontem eu até foi um inscrito, eu não sei se foi um inscrito nesse canal, um mutual da outra rede social, acho que foi um mutual da outra rede social. Falou, cara, um tal de Rodrigo Viana fez um comentário tipo, o Putin piscou. Bom, ninguém é obrigado a conhecer o Rodrigo Viana, mas ele não é um tal de Rodrigo Viana, o cara é um excelente repórter. Nível Azenha, nível Conceição. E ficou mesmo essa impressão de que a Rússia piscou. Mas pouco tempo depois, que não passou nenhuma hora, eu vi um post em espanhol comentando a visita. Não foi uma visita, né? Comentando que a chancelaria russa chamou a representante dos Estados Unidos só para dizer, foram vocês são os responsáveis e vocês vão pagar. Por que que isso é perigoso? Mas a Rússia não tinha, eu falei isso ontem, a Rússia não tinha outra coisa para fazer. Porque essa conversinha de brincar que foi a Ucrânia, por exemplo, Crocus, foi a Ucrânia, apesar de ser o Tajiquistão. Os caras foram Tadjikos, os caras nem sabiam o que estavam fazendo. Vai culpar o quê? O Tajiquistão? Mas aí você contrata Tadjikos para fazer o serviço sujo, mas sabendo que eles iam culpar os ucranianos. Aí o serviço secreto russo fez a pesquisa e a digital que eles encontraram não foi a da Ucrânia, foi a de Israel. Por isso, depois do atentado de Crocus, as relações entre a Rússia e Israel viraram pó. Viraram pó. E Israel, que era tratado com uma condescendência injustificada, com uma paciência quase infinita, foi transformada em inimiga, quase aos berros. A Rússia declarou que Israel era um país inimigo.
quase aos berros. Quer dizer, mudou tudo, inclusive para Israel. Israel teve perdas devastadoras depois daquilo. A base de Jabal al-Sheikh, que vai custar o país, foi destruída pelos russos. O avião que eles tentaram, o caça F-35 que eles tentaram usar para intimidar o Irã, que ia levar um artefato nuclear, foi derrubado pelos russos. Quer dizer, acabou a relação entre Rússia e Israel. Porque eu disse ontem na live, a Rússia tem uma paciência quase infinita, uma paciência irritante, uma paciência angustiante. Mas contra o terrorismo ela não tem. Nenhuma. Nenhuma. E desde a época da União Soviética. Desde a época do Tsar. Desde a época do Tsar. Como eu estava lembrando, no fim do século XIX, o irmão do Lenin foi enforcado por envolvimento secundário em ato terrorista. Então a Rússia nunca tolerou o terrorismo, porque, como eu disse, do ponto de vista civilizacional, a Rússia é muito mais uma extensão da civilização mongol do que de qualquer civilização europeia. E os mongóis não toleravam jamais o terrorismo. Os mongóis chegavam a destruir cidades inteiras, até o último tijolo, para punir terrorismo. Então, os russos, como é sabido, eles não punem só os terroristas, a família inteira vai de arrasta. A família dos dois caras que cometeram o atentado terrorista recente no Daguestão, o pai dos caras era prefeito, já está preso. A mãe está presa. E der sorte demais de ter sido só presa, que normalmente é trocado de plano espiritual. A Rússia não perdoa terrorista, não perdoa família de terrorista, não perdoa amigo de terrorista. Ela absolutamente não perdoa. E é, como eu disse, uma tradição da época dos mongóis, dos tártaros. Gengis Khan, Kublai Khan, Batu Khan, como eu disse, vou repetir, eles destruíam cidades inteiras como punição de ato de terrorismo. A gente acha que o terrorismo é uma coisa recente? Os gregos já conheciam, os chineses já conheciam, os mongóis já conheciam muito antes de Cristo. E os mongóis eram absurdamente intolerantes contra o terrorismo. Os russos, que herdaram parte da civilização, também são absurdamente intolerantes. Então eu respeito enormemente o Rodrigo Viana. Mas ele errou. A Rússia não piscou, não. Nem de raiva. Chamou a embaixadora. A mulher, foram vocês e vai haver troco. Essa brincadeira de se esconder por trás da Ucrânia não funciona. Os americanos deveriam ter sabido disso por conta de Crocus, que eles mandaram Tadjik fazer o serviço sujo, mas deixando mais ou menos claro que era a Ucrânia. Os russos foram fazer a investigação e descobriram que era Israel. E se é Israel, bom, no limite são os Estados Unidos. Dessa vez o recado foi direto. E a Rússia vai devolver. E é aquilo que eu falei no vídeo de hoje de manhã. Não vai devolver de maneira irracional. Não. Você tem dois pontos aqui. Primeiro, a resposta aos agentes.
Os agentes foram os ucranianos. Segundo, a resposta aos mandantes. Os mandantes foram os americanos. Bom, os agentes foram os ucranianos. A resposta pode ser FAB 3000 ou, se acharem necessário, FAB 9000. E aí não contra os soldados. Não. Contra a liderança. Está na hora de atingir a liderança política. Zelensky já é um ditador. Ele é um governante ilegítimo. Então está passando a hora de responder a liderança da Ucrânia. Ministros, mais do que generais, ministros. Ou a própria presidência. Está passando a hora. Mas responder os agentes não é o suficiente. Para responder os agentes, a chancelaria russa não precisaria ter mandado vir a embaixadora. Então eles vão responder os mandantes. Igual aconteceu com Israel. E aí olha que coisa interessante. Mais uma vez, hoje de manhã nós falamos sobre isso. Não pode ser a resposta que eles esperam. Porque essa resposta é esperada. Então, taticamente, ela nem faz sentido. Porque se ela é esperada, ela é desejada, ela era sabida. E aí a Rússia vai se comportar como um cachorro de Pavlov. Não dá certo. Não dá certo, não é tático. Se comportar como um cachorro de Pavlov. A resposta não tem que ser onde eles esperam. A resposta tem que ser onde dói. E nós sabemos onde dói. Não é na Ucrânia. Se fosse na Ucrânia, eles não teriam sacrificado 1 milhão de vidas do país. Não é na Ucrânia, eles estão se lixando para a Ucrânia. Não quer nem saber da Ucrânia. Dói é aqui. Eles estão sacrificando o simulacro de democracia, estão sacrificando a economia, estão sacrificando a juventude, estão sacrificando o prestígio por esse país. Então é nele que dói. É nele que tem que ser a resposta. E a resposta pode muito bem ser através de um proxy. Como eu disse no vídeo anterior, existem vários. O que não falta é proxies. Vamos mostrar aqui um punhado deles. Então vai ser num desses dois. Vão usar cinicamente a tese da negação plausível. Ô, gente, é pamonha, eu acho que eu tenho dinheiro. Ah, olha lá, tá passando. Pera aí, gente, opa, deu certo. Pamonha, gente. O alimento sagrado da goianidade. Responda onde dói. Responda para doer, para machucar. É isso. Muito provavelmente será o que vai acontecer. Porque é nítido que os Estados Unidos estão escalando, que eles querem a guerra, que eles estão procurando a guerra. Então, se eles querem, a Rússia não deve entregar. Porque como é que você vai dar para o seu inimigo o que ele quer? Isso não é inteligente. Mas às vezes não é o que ele quer, é o que ele precisa. E o que ele precisa é de uma lição. Em 1982,
grupos da Falange, que é um grupo de cristãos maronitas, libaneses, apoiados por Israel e pela França, estava envolvido nos massacres de Sabra e Shatila, posteriores à invasão do Líbano. E assim como acontece com o Talibã, o Wahhabita, gente, deixa eu só explicar uma coisa, com muita calma. Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, não é o Wahhabita, ele é salafita. É diferente, é muito diferente. Como é que eu explico essa diferença? Nós sabemos que existem os protestantes, certo? Paralelo, grosso modo, ao islamismo, os xiitas seriam católicos e os sunitas seriam protestantes. Nós sabemos que há várias correntes protestantes. Uma delas é a dos pentecostais. Os salafitas seriam como se fossem pentecostais. Agora, entre os pentecostais, os neopentecostais não, nenhum tem salvação. Mas entre os pentecostais, não são todos iguais. Não são todos iguais. Os sujeira são os que praticam uma das duas teologias escrotas. A da prosperidade, que é não cristã, e a do domínio, que é davídica e absolutamente anticristã. Então os wahhabitas seriam neopentecostais praticantes da teologia do domínio. Assim como os neopentecostais praticantes da teologia do domínio, dos sionistas, os wahhabitas, coincidentemente, trabalham sempre em favor de interesses dos Estados Unidos e de Israel. Os salafitas não. Os salafitas não. Então é diferente o wahhabita do salafita. Colocado isto, que é um ponto importante, os russos sabem a diferença também. Eles não são bestas. Eles sabem qual que é o problema. Responder como o inimigo quer é fazer o que o inimigo quer. Isso vai criar uma situação de cascata, um efeito cascata. Porque sabendo que o inimigo responde, os Estados Unidos vão conseguir manipular a Rússia sempre para fazer exatamente o que os Estados Unidos querem. É assim que você perde uma guerra. Tem que manter a calma, morder os beiços até sair sangue, se for preciso. Mas segurar a onda. Segurar a onda. E esperar. Momento certo. O alvo, repito, que for doer mais. O alvo que for doer mais. Escreva o que eu estou dizendo. Há dois alvos deles em que a dor seria imensa. Mas enfim, seja como for, gente, está cada vez mais perto. Plantem suas hortinhas, mandioca, batata doce, milpa. Faça aquilo que lhes dá prazer. E tenha uma ótima tarde.